Um desses nutrientes é a glicose. A glicose que é tão importante, né, para os demais processos. Por quê, gente? Porque a glicose é a principal molécula que fornece energia para as nossas células, é a principal molécula utilizada na respiração celular para a síntese de ATP. A gente já sabe disso. Então, quando a gente se alimenta, a gente tem esse processo digestivo, ocorre a absorção de glicose e, pessoal, o que vai acontecer com a glicose na corrente sanguínea? Ela vai aumentar, a gente vai ter um aumento da concentração de glicose. Desde a nossa primeira aula, a gente fala sobre a glicose, porque conhecer sobre a regulação dos níveis de glicose no sangue é, assim, um dos pontos mais fundamentais da biologia, ok? Então, chegou a hora da gente falar sobre ela, já que a gente está falando de digestão, de como acontece a absorção. Essa absorção vai promover o aumento de glicose no sangue, e aí a gente precisa saber como é que ela vai ser regulada, como é que esses níveis vão baixar e também como é que esses níveis vão voltar a aumentar caso haja necessidade, caso a gente não se alimente dentro de algumas horas, tá? Novamente dentro de algumas horas para a gente elevar novamente a nossa glicemia. O que é glicemia, gente? Glicemia se refere à quantidade, à concentração de glicose no nosso sangue. Então, quando a gente fala em aumento de glicemia ou hiperglicemia, a gente está falando de grande concentração desse açúcar. Quando a gente fala em hipoglicemia ou baixo nível glicêmico ou redução da glicemia, a gente está falando em baixa concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, como é que ocorre essa regulação, gente? Essa regulação vai acontecer vai ser desempenhada por ação de dois hormônios produzidos pela porção endócrina do pâncreas, né? Então, porção exócrina produz ali secreção de bicarbonatos, produz enzimas importantes para a digestão, e a porção endócrina vai produzir esses hormônios que regulam a glicose no sangue. Os hormônios são insulina e glucagon, tá? A insulina é o hormônio que vai atuar quase em todas as células sanguíneas para promover, estimular, né, a absorção de glicose do sangue. O glucagon vai atuar de uma maneira contrária. Ele vai estimular a quebra de glicogênio quando os níveis de glicose no sangue são baixos. Portanto, a insulina é liberada pelo pâncreas quando há necessidade de redução dos níveis de glicose no sangue, redução da glicemia. O glucagon é liberado pelo pâncreas quando há necessidade de aumentar a glicemia, a necessidade de aumentar os níveis de glicose no sangue, porque esses estão baixos. Olhem para o nosso esquema. No nosso esquema, a gente tem aqui o pâncreas, né? Na verdade, a gente tem uma corrente sanguínea. De um lado, um vaso sanguíneo que apresenta grande quantidade dessas bolinhas brancas, que são as moléculas de glicose. Nessa situação, ocorre um estímulo para que o pâncreas produza insulina, tá? A insulina, ela vai ser produzida por células beta pancreáticas presentes nas ilhotas pancreáticas, nas ilhotas de Langerhans. Então, o pâncreas estimula a liberação de insulina nesse caso. Essa insulina vai causar aí a absorção de glicose do sangue para dentro das células. Essas células, elas vão utilizar essa glicose, né, para a produção de energia. Só que às vezes, gente, a quantidade de glicose é tão grande que as células não precisam de tudo isso de glicose para produzir tanta energia. Então, parte dessa glicose tem que ser estocada para momentos em que ela faltar. Onde ela é estocada? Principalmente no fígado, onde ocorre a conversão de glicose em glicogênio. O glicogênio, que é um carboidrato complexo, formado por milhares de moléculas de glicose, sendo a nossa reserva energética, tá? Então, a insulina, estimula a produção de glicogênio e estimula a
a utilização, a absorção e utilização de glicose pelas nossas células para a produção de ATP. O que acontece com isso? Redução dos níveis de glicose no sangue. Agora pensem numa situação de que esses níveis estão regulados, mas a gente começa a passar muito tempo daquela hora que a gente comeu e os níveis de glicose no sangue vão se tornando cada vez mais baixos. O que acontece? Um estímulo para que o pâncreas produza o hormônio glucagon, tá? O hormônio glucagon, ele é produzido por células alfa-pancreáticas. E aí, uma vez que ele é liberado, ele vai atuar no fígado, promovendo a quebra do glicogênio, tá? A glicose não estava armazenada na forma de glicogênios? Ok, agora a glicose precisa ser utilizada. Então, esse glicogênio precisa ser degradado, catalisado, quebrado em várias moléculas de glicose que vão ser liberadas na corrente sanguínea, promovendo o aumento e regulação dos níveis glicêmicos. Ok? Ok, gente, essa regulação tem que estar na cachola de vocês. E falando sobre essa regulação dos níveis de glicose no sangue, a gente precisa lembrar do quê? A gente precisa lembrar das pessoas diabéticas, né? De como é que ocorre de uma pessoa se tornar diabética. A gente tem que a diabetes do tipo melito, ela está relacionada com altos níveis de glicose no sangue. Então, a pessoa vai lá, faz teste de glicemia em jejum e tem muita glicose no sangue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o hormônio insulina não está atuando. Como é que o hormônio insulina atua? Como é que ele promove a entrada de glicose nas células? Isso a gente viu lá na aula de membranas. Ele promove por quê? Porque existem canais de glicose na membrana plasmática. Só que esses canais de glicose, eles permanecem fechados. Eles se abrem quando o hormônio insulina se liga ao seu receptor de membrana. Ocorreu a liberação de insulina, ocorreu a ligação da insulina aos seus receptores, ocorre então a abertura dos canais de glicose. A glicose pode então entrar nas células, ok? Regulação de glicemia. Na diabetes melito, essa insulina não consegue atuar, ou porque ela não é produzida ou produzida em baixa quantidade, ou porque ela não consegue se ligar a receptores, tá? Então a gente tem dois tipos de diabetes melito. A diabetes melito é a relacionada com altos níveis de glicose. Existe também a diabetes insípida. A insípida não está relacionada com altos níveis de glicose no sangue. A gente vai falar dela num outro momento. Então, diabetes melito pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Na diabetes melito do tipo 1, não ocorre a produção de insulina pelo pâncreas. Se a insulina não é produzida, canais de glicose não se abrem, ocorre aumento dos níveis glicêmicos, tá? Na diabetes melito do tipo 2, a insulina é produzida, só que ela não consegue atuar, ou porque não tem, receptores de membrana, ou porque eles são defeituosos, ok? Existem uma grande quantidade de motivos pelos quais a insulina não atua. Esses indivíduos são chamados de resistentes à insulina. Se a insulina não atua, não ocorre a abertura de canais de glicose não entra na célula, a gente não tem regulação dos níveis glicêmicos.